Você chegou a trabalhar com cerveja, não foi? Já, gente. Trabalhei numa cervejaria grande aí. Pode falar, Heineken? Na Heineken, na segunda maior do Brasil, né? Na Heineken. Durante um tempo, passei pela Heineken, que é um dos meus maiores orgulhos, assim, né? Ter passado por essa empresa. Aprendi muito com ela. E foi meu último trabalho antes de entrar no reality. Então, foi Você tinha se inscrito trabalhando? Então, na verdade, foi uma coisa meio assim, o ano que eu me inscrevi foi ano de pandemia, né? Porque acontece, eu já tava na Heineken, já tinha 2 anos de empresa, e eu tinha recebido uma proposta para ir para fora do país. Então eu tava indo trabalhar numa empresa como relações públicas fora, na Europa, e tava com tudo certo, tudo assim, já tinha pedido já as minhas contas da Heineken, porque já tava tudo certo que eu ia mudar para fora no meio do ano, eu ia mudar, era em julho que eu ia mudar. Legal. E aí eu tinha pedido as contas, porque em maio eu sairia da Heineken. Tava assim, já tipo, né, vou sair em maio, dá tempo de um mesinho de eu organizar a vida pra ir pra lá e vida que segue. Só que apareceu a pandemia e aí fechou as fronteiras, fechou tudo. E aí eu já tinha pedido as contas na Heineken, já tava com já os dias já contados na empresa. E aí com o trabalho de fora também, eles ficaram naquela coisa assim, não, vamos adiar porque vai dar certo, vai adiar que vai dar certo. Mas aquele negócio de quarentena que a galera achava que era 40 dias, durou esse tempo todo aí que a gente viu. Então, esse trabalho, essa oportunidade que tinha fora do país, não deu certo. A Heineken já tinha pedido pra sair. E aí também eles estavam numa fase que estavam, inclusive, já começando a pensar em cortar uma galera. E aí daí eu falei assim... É curioso, porque vendeu bastante cerveja durante a pandemia. Gente, e assim, foi um caos, tá? Porque, imagina assim... Caos pra entregar, né? Cara, eu vou até contar isso, assim, que a minha equipe, eu trabalhava de fato com a equipe que fica de frente de linha em todos os mercados. Trade? Então, de trade. Eu sou de trade eu era de trade marketing na Heineken. Uau. Então, eu tinha uma equipe de umas... Campanha. Uma média Campanha, positivação. Isso, eu tinha uma média de 200 pessoas na minha equipe. Dessas 200 pessoas, umas 180 eram as pessoas que ficavam nos mercados. Então, você imagina quando fechou tudo, porque a galera que não podia... Na teoria, se essa galera parasse, a empresa para. Então, eles não poderiam parar. E aí, eu lembro no desespero de todos nós, da equipe, dos meninos na rua, os meninos ligavam, eles falavam, achando que ia, tipo assim, que era The Walking Dead, que o vírus ia matar todo mundo, que ia virar zumbi. Era um negócio meio louco, assim, no início. Ninguém sabia o que era o vírus, né? Então, assim, a gente fazia umas reuniões, a gente... Eu era executiva na empresa, a gente reunia com os diretores, assim, e ninguém sabia o que fazer. Era assim, era uma coisa muito louca. Eu lembro que a gente gerir essa crise naquele momento de pandemia, quando deu aquele boom, quando fechou tudo, que a gente não sabia o que a gente podia fazer nem pra ajudar a galera da equipe. Assim, a gente tem aquele negócio de, vamos mandar álcool em gel pra todo mundo, mandar uma roupa especial aqui, alguma coisa que ajude ali, mas... A gente não sabia se seria o suficiente, se não seria. Foi um negócio que foi bem difícil. Aí tive que tirar algumas pessoas da rua, que era o pessoal que eram as grávidas, quem tinha alguma doença que podia ser mais difícil, ou quem tinha... Enfim, foi um caos, assim, eu acho. Foi uma das coisas que eu aprendi muito, porque a gente teve que aprender todo mundo junto. Era aquela coisa que ninguém tinha experiência na área, né? Então, todo mundo teve que entender junto como é que era aquele caos na pandemia, assim. E de um lado, obviamente, tem o óbvio que todo mundo pedia, fica em casa, mas como é que você fica em casa? Não tem como. É literalmente impossível. Igual pedir pro médico em casa também. Não tem como, né? Era assim, a gente conseguiu diminuir, claro, diminuiu muitas funções, a gente conseguia mandar pra casa, mas não tinha como, assim. E a empresa tentou fazer o possível pra não demitir pessoas, sabe, assim. Tentou segurar de fato todo mundo, porque era um compromisso que a empresa tinha com os funcionários, assim, de não sair demitindo. Então, quem tinha, sei lá, quem tinha uma asma, a gente conseguia enviar pra casa, mas aí tentava ajudar a gente de uma outra forma, de alguma outra coisa que fosse... Sabe, mais... De back-office. De estrutura. De mais administrativo dentro de casa. Então, foi uma coisa que a gente tentou realocar pessoas, mas não tinha como mandar todo mundo 100% pra casa. Então, foi difícil. Acho que foi um baita de um desafio. Mas, conseguimos. Deu tudo certo no final, assim. O pessoal não vê, mas quando você chega num supermercado, por exemplo, você vê aquelas gôndolas todas arrumadinhas, positivadas. Agora vem o quê? Festa junina, né? Que você chega, né? Parece que entramos na barraca, né? Tudo lindo, tudo positivado. Todas, né, tudo bem, a decoração, né? Páscoa também é bem emblemático aqui no Brasil. A gente, no caso, a gente era a Heineken, a gente tinha Fórmula 1, tinha Oktoberfest, tinha várias coisas que tem o filme, né? 007. Sim, a gente fazia bastante coisa, era bastante Champions, legal. né? Tinha Acho muita que coisa. Champions a gente fazia, futebol, muita coisa. Tinha muita coisa legal. A gente trouxe a galera da Heineken aqui de marketing também, mas trade tem outras complexidades, porque ali é misturar com a galera de vendas. Exatamente, a gente fica vendas e marketing ali, né? O tempo todo. Anda junto, na verdade, né? Você se via mais ou menos
menos nessa área quando estava ainda estudando publicidade? Nossa, não mesmo. Na real, quando eu entrei na publicidade, a minha vontade era fotografia publicitária. Só que na época não tinha celular desse jeito, não tinha, né? Era diferente, assim, naquela época lá atrás, quando eu me formei, a gente tinha, pra ser fotógrafo, você tinha que ter uma câmera top, um negócio legal pra você de fato investir na carreira. E aí eu lembro, cara, que quem me desiludiu foi inclusive um fotógrafo, uma vez eu fui fazer um trabalho. E aí ele falou pra mim, olha, a tecnologia tá avançando muito, daqui a pouco vão lançar alguns celulares que com apenas um celular você consegue fazer um trabalho que a gente precisa estudar anos, consegue fazer com uma máquina fotográfica. Naquele dia que ele falou isso pra mim, eu comecei a pesquisar na internet. Isso foi tipo 2010, tem um tempinho, eu me formei em 2012. Então foi 2010, assim, eu tava na metade da faculdade, eu lembro. E aí eu fui atrás pra poder descobrir um pouco mais. E aí a gente viu que realmente já estavam os iPhones estavam começando a fazer tá crescendo ali, acho que já tava no iPhone, sei lá, 3, eu acho, talvez naquela época, que ainda tava começando. No Brasil ainda não era popular os iPhones, não tinha chegado aqui ainda. Mas aí você pesquisando, você vê, caramba, não é tão simples assim. Realmente, talvez pode ser que é uma profissão que seja mais difícil o mercado de trabalho daqui a um tempo. E aí, por isso, eu acabei desistindo, você acredita, de fotografia publicitária. Mas você fez uma coisa legal, tá? Porque o pessoal não pergunta, não vai atrás. Fala assim, se apaixona às vezes numa profissão, mas não conversa com quem trabalha na área. Sim, nossa, ele lembro que era um senhor, ele me desiludiu, que eu falei, caramba. Hoje em dia eu vejo que não, né? Hoje em dia a gente vê que, na real, o fotógrafo ainda precisa ter, e até com muito mais experiência do que antes, até, pra você poder, de fato, se destacar diante da tecnologia, assim. Mas eu lembro que na época eu fiquei, meu Deus, eu não vou nem tentar fotografia, esquece fotografia. Aí eu fui naquela onda de, tipo, quero ir pro atendimento, porque eu gosto de me comunicar, gosto de falar, e eu acho que talvez o atendimento, então, seja a minha área dentro da publicidade. Só que você vai pro mercado de trabalho, aí vai aparecendo as oportunidades que vão caindo ali pra você. E aí, de fato, eu comecei já entrando na área de vendas logo assim que eu me formei, assim. Então, aí da vendas pro trade foi um pulo, assim. Né? E aí pegava a região, como que era? Então, a princípio, eu tive alguns trabalhos na área. Dentro da Heineken, eu atendia toda a região centro-oeste. Então, eram 5 estados. Já estava ali em Brasília, imagina. Sim, eu ficava em Brasília, a minha sede era Brasília, mas aí eu atendia Brasília, todo o Federal, né? Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Minha nossa. Então, era aquele que a gente... Como que era? O Neno? Não, o Seno? Não, Neno é Norte e Nordeste. Centro-Oeste. Ali era... tem todos os nomes. Era só a região CO. Não, mas para cerveja tem uma capilaridade enorme. Não, era gigante. Nossa, e a gente viajava muito, mesmo a gente atendendo só o Centro-Oeste, no meu caso, a gente viaja muito, né? Pra poder aprender com as equipes dos outros estados, ver como é que são as ativações em outros lugares, pegar um pouco de referência. Então a gente, nossa, era um trabalho que eu gostava muito, viu? Eu achava muito divertido. Eu não sentia que eu tava trabalhando, assim. Acho que assim. É legal que, assim, eu tenho essa impressão que parece uma. Óbvio que é profissional, mas é uma gincana profissional. É isso. Então, até te perguntar, porque eu soube que você ganhou alguns prêmios também dentro de algumas campanhas dessa. Como que é você hoje, já numa vida pós essa primeira vida executiva, né? Uma segunda vida executiva agora? Como que é você olhar pra trás e ver esse tipo de premiação, convenção, esse tipo de coisa? Gente, eu acho que faz toda a diferença. Isso, na verdade, é uma coisa que até é legal pra eu trazer pro meu mundo de hoje, porque depois que você fica numa multinacional, que você vê que, pra mim, foi comum, que eu trabalhei em 3 multinacionais. Então, eu passei pela Odebrecht, Souza Cruz e Heineken. Legal. Então, todas têm um sistema muito parecido de como... É multinacional, né? É isso mesmo de você fazer umas gincanas com as equipes pra elas poderem, de fato, elas trabalharem e entregar números e resultados. Quando você vai pra esse mundo agora que eu tô hoje, pra eles é nunca viram, né? Uma coisa que, assim, que a galera nem sabe que existe, que não sabe que tem essas dinâmicas de incentivo mesmo com o funcionário. E o tanto que é importante esse marketing interno das empresas pra poder o negócio funcionar e dar certo. Que faz uma diferença absurda quando você tem isso trabalhado dentro das empresas. E até eu acredito, assim, que muita empresa pequena não cresça por não entender que é muito importante trabalhar o funcionário, né? Então, você educar o funcionário a ele, de fato, vestir a camisa e querer vender aquilo como se fosse dele. E isso nas multinacionais é uma coisa que tem muito, assim. Esse é um trabalho que é muito bem feito dentro das equipes. E aí eu hoje, como tenho empresas aqui agora, eu vejo, cara, o tanto que é importante levar isso dentro da empresa para poder o negócio, de fato, andar e decolar, acho que mais e mais, assim. Então me ajuda muito esse antes e com a vida que eu tenho de hoje. Nossa, a vida... ajuda muito, assim. É uma escola, né? Não, e o que eu ia falar é que, assim, até pra você que tá em casa assistindo e talvez não conheça como funcionam essas dinâmicas, muitas vezes não tem como, por exemplo, até a parte de merchandising,
essa é uma carreira inicial para muitas empresas, né? Então, não são os melhores salários, são pessoas que estão muito mais no dia a dia, na ativação. Então, imagina que para a empresa levar talvez 20 pessoas para fora do Brasil é quase impossível. Sim. Mas se pegar o campeão e mandar para fazer alguma coisa fora, etc., vale a pena e serve como cenourinha para todo mundo, né? Então, na minha equipe, por exemplo, que eu falei aqui, a gente tinha em torno de 200 pessoas. Eu fiquei 2 anos na empresa, das 5 campanhas que tiveram, a gente ganhou 4. Então, você imagina, é um pessoal que às vezes quem você falou, é o pessoal que tá começando uma carreira, às vezes não tem um salário que eles conseguiriam pagar algumas viagens, algumas coisas. Se fala um incentivo, olha, as melhores, sei lá, 100 pessoas do Brasil que ganharem essa campanha vão pra Fórmula 1. Cara, você imagina, uma pessoa que tem de uma origem mais simples, imagina, eu vou pra Fórmula 1, vou pra São Paulo assistir Fórmula 1. Ou então, sei lá, vou pro Sul pra Oktoberfest, passar uma semana e assim, né, e de férias, assim, né, porque você vai e bebe, se diverte. Então, é uma coisa que é muito legal. E o incentivo é incrível, assim. E você vê o pessoal realizando sonhos. Então, é muito, muito, muito legal. Pessoal, na Heineken eu fui como turista naquele Heineken Experience lá na Holanda, lá passei para ver a sede e tudo, mas aquilo é bem para turista, né? É bem para turista, mas eu fui. Mas é legal. É uma experiência, Sim, sai, se quiser beber, você bebe bem lá dentro também, né? É uma experiência, é muito legal. Então eu acho que assim, essas coisas é muito divertido para a equipe, assim, de fato. E aí, curtiu esse corte? Então comenta aí, o que foi de tão incrível para você? Vem que eu te espero na próxima live, hein?